Pois bem, meus irmãos, dando início então à aula de História da Igreja, vamos contextualizar o período que nós estamos estudando. Nós vamos estudar agora o ano 1122 da Era Cristã, o Acordo de Worms. Vamos lembrar que passaram-se cerca de 50 anos desde que nós estudamos, 49 anos, desde que no ano 1073 Gregório VII conseguiu fazer aquela reforma na Igreja Católica, enfrentando o imperador e dando início a um processo que vai culminar agora. Esse acordo de Worms, ele é o quê? Ele é o resultado daquela luta de Gregório VII para que o imperador não influenciasse no papado, como escolhendo quem seria o papa, escolhendo quem seriam os arcebispos, ok? Então, a partir desse momento, a Igreja Católica ela consegue, pela primeira vez na história, ter de fato autonomia, porque desde Constantino e depois até os imperadores de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, né, eles é que determinavam quem seria o Papa, quem seria o arcebispo, tá ok? Mas nós vimos que nesse período agora haviam dois papas, um papa do imperador e um papa dos bispos de Roma. A partir de agora, vai ser finalizado essa influência do imperador no papado. Tá ok? Então, o ano é 1122 da Era Cristã, na página 100 do nosso livro. Eu comento, Worms era uma cidade da Alemanha. Este acordo marca o fim da investidura leiga. O que é investidura leiga que nós estudamos é exatamente o controle que o imperador do Sacro Império Romano Germânico exercia sobre a escolha de quem seriam os arcebispos. Se ele escolhia o arcebispo, automaticamente ele decidia quem seria o Papa, né? Com a morte do Papa Pascal II em 1118 da Era Cristã, os cardeais rapidamente elegeram outro Papa, com medo da interferência do imperador. Elegeram Gelásio II como Papa, mas este foi torturado por um magnata romano e perseguido pelo imperador Henrique V. Acabou se refugiando na França, onde morreu, isso no ano 1118, ou seja, voltei 4 anos para vocês poderem entender como estava ocorrendo essa influência. O império ainda ameaçava o papado. Gregório VII deu o grito colocando o papado acima dos reis e imperadores, mas o seu objetivo não será logo alcançado. Haviam-se passado cerca de 49 anos e o papado ainda estava sob controle dos políticos. Bom, eu coloquei aí uma tabela para vocês poderem acompanhar desde o ano 1080, quando houve aquela intriga, né? E o imperador ele elegeu Clemente III como papa. E aí, depois de Gregório, que morreu exilado, está na lista da direita, papa dos bispos, os bispos de Roma elegeram outros papas. Mas, na verdade, quem mandava era o imperador. Bom, chegando agora, nesse ano de 1022, a coisa vai mudar, porque aí nesse período vai haver esse acordo de Worms. Ele diz que o imperador ele se compromete a não influenciar mais. O comentário prossegue, agora na página 102. Desde o ano 1080, haviam 2 papas, um indicado pelos bispos de Roma, outro indicado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. No ano 1121, o papa do imperador era Gregório III, e o papa dos bispos de Roma era Calixto II. Bom, eu peguei o texto aí do historiador Justo Gonzalez,
que ele descreve também esse período para vocês poderem ter uma visão mais completa, né? O historiador diz: o próximo Papa, Calixto II, era de origem francesa, descendente dos antigos reis da Burgúndia e parente do imperador. Então, você veja que, apesar de ele, vamos dizer, teoricamente ele não decidir, tá ok? Mas mas eram parentes dele, tá bom? Este estava cansado da contenda interminável, principalmente porque ainda não podia confiar no apoio dos nobres. Quando vários dos seus prelados mais importantes se declararam favoráveis a Calixto e contra o antipapa Gregório VIII, bom, quando chama aqui de antipapa, para vocês poderem entender, é como os católicos, historiadores católicos e protestantes, no caso, Justo Gonzalez é um historiador protestante, né? Como eles descrevem os papas eleitos pelo imperador, tá ok? Então, o antipapa Gregório VIII, que Henrique fizera nomear, o soberano decidiu que tinha chegado a hora de fazer as pazes definitivamente com o papado reformador. Papado reformador porque eu expliquei para vocês que até os católicos, eles dizem que Lutero não fez uma reforma na Igreja Católica. E realmente, tecnicamente, não é uma reforma. O que Lutero fez, eles chamam de revolta. E, tecnicamente, é uma revolta, né? Você sair, formar outro grupo, isso não é uma reforma. É claro que os luteranos vão dizer que eles tentaram reformar a Igreja Católica, mas não conseguiram. Tá ok? Mas, realmente, tecnicamente, não foi uma reforma. Agora, o que Gregório fez, então, foi uma reforma. Então, por isso que ele está, aqui o historiador protestante, chamando de papado reformador. As negociações se estenderam por muito tempo e não faltavam novas campanhas militares, receios e ameaças. Vamos lembrar que, nesse momento, tinha acontecido a Primeira Guerra Santa, ok? Eles tinham conquistado Jerusalém, ou seja, o papado dos bispos, o Papa dos bispos, ele estava fortalecido, porque ele se dividiu com o Sacro Imperador Romano Germânico, e quem convocou a Guerra Santa foi o Papa dos bispos, ok? E que foi Urbano II. E como a Europa respondeu, e eles conquistaram Jerusalém, então aquilo tudo foi, assim vamos dizer, até meio herético o que eu vou falar, mas um avivamento no catolicismo. Uma alegria, né? Porque eles acreditavam que Jesus realmente tinha dado ordem para aquela guerra, e essa vitória, no entender deles, comprovava que Urbano II estava correto quando ele disse: Jesus está ordenando. Então teve essa alegria, que seria como um avivamento. O comentário prossegue, ainda na página 102. Mas no fim as duas partes chegaram ao acordo de Worms. Nele ficava determinado que os prelados seriam nomeados através de uma eleição livre, de acordo com os costumes antigos, se bem que na presença do imperador ou de seus representantes. Mas quem iriam escolher seriam os outros bispos. A princípio vai mudar pouco, porque os bispos e arcebispos existentes, eles eram determinados pelo imperador, então eles iam votar junto com o imperador. Mas a partir disso, vão se passar 10 anos, 20 anos, o poder papal vai crescendo. A investidura com a entrega do anel e do cajado pastoral ficaria entregue às autoridades eclesiásticas,
mas seria o poder civil que concederia aos bispos e abades com o cetro todos seus direitos, privilégios e possessões feudais. O imperador se comprometia também a devolver à igreja todas as propriedades eclesiásticas que estavam em seu poder e fazer todo o possível para que os diversos senhores feudais fizessem o mesmo. Ou seja, todos os donos de terra, né, que eram os senhores feudais, todas as pessoas que tinham uma condição financeira boa, todos eles agora entravam nesse acordo, vamos dizer, dando autoridade à Igreja Católica para ela mesma fazer as suas escolhas. Então, aos poucos, o que está acontecendo é que eles estão assumindo o poder definitivo. A partir de agora, vai se cumprir realmente o que o Papa Gregório VII dizia, né? Que Deus fala só com o Papa e o Papa fala com o imperador e com o povo. Antes, eles entendiam que o imperador era igual ao Papa. Deus falava com o imperador e com o Papa, mas a partir de agora não. Essa influência do imperador era chamada de investidura leiga, né? E eu complemento. O acordo deu fim à investidura leiga, ou seja, o direito do imperador indicar bispos e arcebispos. A partir desse acordo, a indicação dos bispos fica reservada à Igreja Católica.